Bom, agora continuando a nossa aula sobre matrizes, né? Vamos ver outros tipos de matrizes. Nós temos aqui a chamada matriz diagonal. Que matriz é essa? É uma matriz quadrada em que ela apresenta todos os elementos são nulos, exceto aqueles elementos que compõem a diagonal principal. Como podem ver aqui, a diagonal principal, os elementos são 5, 3 e 1. E os demais elementos da matriz são todos iguais a zero. Outra matriz também que faz parte da matriz diagonal é a matriz escalar, que é uma matriz diagonal em que todos os elementos da diagonal principal são todos iguais. Observe aqui o exemplo, os elementos são todos iguais a 5. E um caso muito útil e especial da matriz escalar é a matriz identidade, que é aquela matriz em que os elementos da diagonal principal são todos eles formados pelo número 1. Então, observem aqui, essa matriz aqui seria a matriz identidade de ordem 2. Por isso que o símbolo dela vai ser I2. Esse 2 vai indicar a ordem da matriz. Já essa outra é a matriz identidade de ordem 3. Notem aqui que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Por isso que o símbolo da matriz é I3. Já essa outra matriz aqui é a matriz diagonal de ordem 4, né? A matriz identidade de ordem 4, ou seja, tem 4 linhas e 4 colunas, e esse 4 vem aparecendo aqui, por isso o símbolo vai ser I4. Então, a matriz identidade, muito importante no estudo das matrizes. Bom, outra matriz também que será útil no nosso estudo é a matriz oposta. Simplesmente é a matriz que você troca os sinais da matriz original. Então, no caso aqui nós temos a matriz A, em que a primeira linha é 2, 3 e menos 4. Note que na matriz oposta muda os sinais. O que é 2 vira menos 2, o que é 3 vira menos 3 e o que é menos 4 vira 4. A mesma coisa aconteceu aqui na segunda linha, por exemplo, né? Então, o que é menos 1 virou 1, o que é 7 virou menos 7 e o que é 5 virou menos 5. Essa é a matriz oposta. A matriz transposta é aquela matriz em que você vai trocar linha por coluna. Por exemplo, a primeira coluna da matriz A vai virar a primeira linha da matriz transposta, cujo símbolo é esse T aqui, né? A elevado a T. A segunda coluna da matriz A vai virar a segunda linha da matriz transposta. Ou seja, aquilo que é coluna virou linha e vice-versa. O que é linha vira coluna. A matriz B também, observem que a primeira linha, né, da matriz B, que é 5, 1 e 3, virou aqui a primeira coluna. E a segunda linha da matriz B virou aqui a segunda coluna. Ou seja, o que é linha vira coluna e vice-versa. Vale ressaltar também o seguinte, a matriz A é de ordem 2 por 2. Nesse caso, a matriz quadrada. A matriz transposta também é de ordem 2 por 2. Agora, a matriz B é de ordem 2 por 3. Veja que a matriz transposta de B vai ser de ordem 3 por 2. Ou seja, no caso da matriz como essa, que não é uma matriz quadrada, a ordem ela vai ficar invertida. Então, como aqui tem a ordem 2 por 3 na matriz B, na sua matriz transposta, a ordem fica 3 por 2. Ou seja, 3 linhas e 2 colunas. Seguindo, aí nós temos a chamada matriz simétrica. O que vem a ser a matriz simétrica? É aquela matriz que ela é igual à sua transposta. Então, notem aqui que você tem duas matrizes, acompanhem a matriz A, e aqui a matriz transposta dessa matriz A. Acontece que tem um outro detalhe que chama a atenção na matriz simétrica. Dê uma olhada aqui, por exemplo, na diagonal principal. Observe a parte de cima da diagonal principal e a parte aqui de baixo. Notem que os elementos que estão acima da diagonal principal e os que estão abaixo da diagonal principal são iguais. Ou seja, observe aqui, ó. Você tem 8 aqui, 0, 0, 9, 9, 7, 7, 1 e 1, 3 e 3. Isso sempre vai ocorrer na matriz simétrica. Os elementos que estão dispostos de maneira simétrica em relação à diagonal principal, eles são todos iguais, ok? E a outra matriz é a antissimétrica, que é aquela matriz que ela é igual ao oposto da sua transposta. Não esquece que esse sinal de menos quer dizer matriz oposta. E esse T significa matriz transposta, porque a linha vira coluna. Aqui eu tenho um exemplo de uma matriz antissimétrica.
Vale ressaltar que nessa matriz sempre vai ocorrer o quê? A diagonal principal sempre será formada por zeros e, além disso, os elementos que estão dispostos de forma simétrica em relação à diagonal principal, eles têm sinais opostos, ou seja, menos 2, mais 2, menos 5, mais 5, 9, menos 9. Isso vai sempre ocorrer na chamada matriz antissimétrica. E a outra parte interessante de matrizes são as operações de matrizes, né? Aqui no caso nós temos a soma de matrizes. Primeiramente, observem que tem que ter a mesma ordem. No caso, essa matriz aqui você tem 2 linhas e 3 colunas. Aqui também 2 linhas e 3 colunas. E fazer a soma nada mais é do que você olhar para os elementos correspondentes. Somar o 5 com 2, por isso que ficou 7. Somar o 7 mais ou menos 5, por isso que deu 2. E assim por diante. Cada elemento correspondente você fará uma soma. Na subtração, da mesma maneira, tem que ter a mesma ordem, ok? E você vai subtrair elementos correspondentes. Por exemplo, aqui apareceu 2. Por quê? Porque você faz 5 menos 3, ou seja, 2. Aqui apareceu menos 5. Por quê? Porque você faz menos 6 menos 1. Faz o jogo de sinal, menos 6 mais 1 vai dar menos 5. E assim por diante, é assim que você faz as operações de adição e subtração de matrizes, é só operar dentro das tabelas.